Cuidar dos pais idosos, das crianças ou de alguém que está doente será um desafio cada vez maior para as famílias e para o Estado. Isso porque, em uma década, mais de 2 bilhões de pessoas vão precisar de ajuda para fazer as atividades mais básicas da vida diária. Nós já estávamos concluindo as gravações dessa reportagem quando a pandemia causada pelo coronavírus deixou boa parte das pessoas em casa e tornou ainda mais necessário discutir a questão do cuidado. Esse trabalho, muitas vezes invisível e quase sempre feito por mulheres, é o tema do Caminhos da reportagem de hoje. Tá curiosa com a Ela nasceu normal, não teve nenhuma complicação. Brincou, andou, falou, comia tudo. E aí com 10 meses ela começou a ficar muito nervosa, irritada. E era uma irritação fora do normal, assim, sabe? Ela chorava, era inconsolável o choro dela. Foram 3 meses e meio dentro do hospital, né? E muita angústia, porque eles não sabiam o que era. E alguns médicos falavam, olha, a sua filha não tem muito tempo de vida. Então a gente ficou muito abalado, muito triste. E aí nós viemos para casa nessa condição, né, de cheio de equipamentos, monitor, tem uma técnica de enfermagem, aí ela faz os acompanhamentos aqui. cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ela tem uma doença que foi conhecida ano passado, chama, vamos aspirar? Ataxia, epilepsia pediátrica induzida pelo estresse. A Rafa é o 7º caso no mundo. Às vezes a gente acaba vivendo num estresse constante, porque a gente precisa de estar atento às intercorrências e quando você, eu acho que agora eu posso, aí alguma coisa acontece. Paula também viu sua rotina mudar depois que as condições de saúde dos pais pioraram e o casal de idosos se mudou do Rio Grande do Sul para a casa dela em Brasília. A mãe tem demências múltiplas, meu pai também tem DPOC, tem cardiopatia também e um quadro psiquiátrico leve, mas que requer cuidado. Então são 2 quadros assim que eu tenho que estar sempre com uma gangorra para que tudo fique pelo menos estável e que eles tenham qualidade de vida. Nossa, era muito desregrado, só nós 2 sozinhos. É verdade. Tinha dia que almoçava, tinha dia que não almoçava. Era uma bagunça. A Paula é muito metódica, então aquilo é assim, tem que ser como ela está dizendo. Mas aí a gente vai se adequando, vai ficando assim e tal. Eu olho para ela e digo, tá, pode parar. É muito complicado, porque eles saem da realidade e voltam ao passado. No início é doído, bem doído. Às vezes ainda tem dias que dói, quando ela me olha e me chama de mãe. Ontem mesmo foi difícil, ela não queria que fosse aplicada uma injeção e ela me olhou e disse, mãe, não deixa. Mas como uma mãe, é importante para o filho fazer a vacina, é importante para o filho. Então, nós tivemos que segurar a mãe e a injeção foi feita. Não tem uma fórmula mágica, porque ninguém nasce cuidador. Quando você está diante de uma pessoa que está doente e ela vai precisar de cuidados sistemáticos até que ela morra, e é possível que ao longo do tempo fique cada vez mais dependente, o papel do cuidador, ele se opõe a um futuro promissor. Então ele olha para aquela pessoa, ele olha para a própria vida e não vê que aquilo possa melhorar. Essa expectativa, ela também se opõe à possibilidade desse cuidador olhar para si mesmo. Então ele só olha para a pessoa que ele cuida. É necessário que a pessoa que cuida se responsabilize pelo seu autocuidado. E que no componente familiar do processo, quem está não direto nessa questão do cuidado, se coloque
ao lado dessa pessoa que cuida, ao ponto de poder propiciar que ela descanse. Diria assim, mas de forma muito tranquila, não em cunho de alegação, só de constar, né? Eu abri mão da minha vida. Se a gente for fazer uma grosseira comparação, quando os nossos bebês nascem, a mãe abre mão também da sua vida. E como eu sei que meus pais fizeram isso e hoje quem requer cuidados é ele, então é a inversão do ciclo. Não é 100% confortável, mas é um grande aprendizado. Tu bota pouco, né? Aí vai botar a foto. Por 7 anos, Berna cuidou da mãe com Alzheimer. Depois que a mãe morreu, ela teve que lidar com um vazio. Ou eu ficava de cama ou eu ia fazer alguma coisa. Deixar de ficar de depressão, porque eu não tinha mais alguém para cuidar, eu não tinha mais alguém para me preocupar. E foi aí que surgiu o projeto Conte Comigo. É onde a pessoa vai na sua casa e pode doar o tempo que ela quiser. 1 hora, 2, 3, 4, pode dormir uma noite. Você quer ir lá só para conversar? Vai lá só para conversar. Você quer ir lá para ajudar a dar um banho? Vai lá ajudar a dar um banho. A Jana vai vir aqui para ficar com vocês, que eu vou na minha aula de Hidro para cuidar de mim. Combinado? A reflexoterapeuta Janaína Alves é voluntária no projeto criado pela Berna, o Conte Comigo. Sempre que pode, ela ajuda a Paula a ter momentos de descanso. É de acordo com a disponibilidade do voluntário, né? Manda no grupo, vê quem está disponível no momento e quem estiver no momento vem. Então, uma vez por semana, a cada 15 dias. Muito bom você poder transmitir um pouco do seu amor, da sua atenção para quem precisa. E assim ela também pode estar nesse período resolvendo alguma coisa para ela. Sozinha agora, vai lá. A gente começou a buscar apoio com outras famílias, né? Porque a gente se sente um peixinho fora da água, um monstrinho nesse mundo. Eu costumo dizer que esse mundo do home care ninguém conhece, ele é um mundo à parte, é um mundo desconhecido. E aí quando você entra nele que você começa a perceber as dificuldades, os medos e as angústias. Eu levava muita demanda para minha psicóloga em terapia, e aí ela não conhecia essa realidade. E ela falou, Jéssica, um dia eu gostaria de conhecer, existe uma maneira de ajudar? Eu falei, nossa, a gente precisa de terapia, muita gente não tem acesso a esse recurso. E aí foi onde surgiu o grupo terapêutico. Né, elas falam, desabafam, então às vezes uma das participantes está mais vulnerável, mais fragilizada. E aí o grupo percebe, se mobiliza, acolhe. E como elas compartilham da mesma realidade, elas se entendem. Né? Muitas vezes elas são estigmatizadas lá fora, né? Porque naturalmente o contexto as deixam nervosas, ansiosas, com medo, né? E as pessoas às vezes olham para isso e rotulam, nossa, mas que histérica, né? Essa mãe é nervosa. Elas precisam desse espaço para poder desabafar. Eu vou pro hospital com medo de ir e não trazer de volta. O medo cara, é demais. A alma dói, que a dor do coração você nem sente mais, assim, é a dor de alma mesmo. E aí eu fui pra consulta com a neuro, mostrei a tomografia pra ela e ele tava com a otomastoidite, que é a inflamação dos 2 ossos do ouvido. Eu falei assim, doutora, isso é grave? Grave. Grave é a doença do seu filho. É isso que vai matar o seu filho. Aí eu travei. Aí ela falou assim, olha só, quando Deus levar, deixa levar. E como se a Lídia realmente tivesse a condição de controlar a morte do filho. E aí eu falava, não vou chorar, só que aí abriu a torneira. Simplesmente as lágrimas começavam a descer. Eu não posso falar que tá cansada, não posso falar que tá difícil. Porque se eu falar, vai que Deus fala, então tá difícil. Então até isso eu penso. Então até isso a gente pensa. A gente pensa do jeito que fala com Deus. Porque se você falar que tá difícil, já que tá difícil, vou tirar. Tá cansada? Não, Deus tá cansado, mas deixa eu ficar. Como é que tu vai explicar, né? O grupo em si, essa reunião, eu vou te falar que me motivou a viver. Porque eu tive um momento que eu pensei em tirar a vida, eu tive momentos que eu pensei em desistir. E a rede de apoio, eu tô tentando aplicar na minha casa e tá sendo, assim, uma ideia fabulosa, que tá me fazendo crescer, entendeu? Buscar a rede de apoio, você distribui tarefas. E eu agradeço muito você, Aline, Jéssica, que me trouxe pro grupo, vocês que estão... E nós, amigas, sempre. Eu acho que as pessoas precisam de coragem não para falar sobre a morte, elas têm que falar sobre o medo, porque é o medo que perturba.
não é a morte. Esse contato com essa mortalidade nossa faz com que a gente olhe para o nosso tempo e tenha mais qualidade de discernimento, de lucidez, de fazer as escolhas do que realmente importa. Ir no grupo é um tempo para eu cuidar de mim. Cuidar de mim, cuidar da minha qualidade de vida, da qualidade de vida das minhas filhas e pensar que a gente pode viver mais leve, tirar aquela dor, né? Muitas vezes, familiares sentem vergonha, sentem raiva, sentem tristeza e não querem assumir aquilo que eles sentem para que o outro não seja afetado. Então, acho que o primeiro passo para lidar com essa culpa é olhar para ela, através de uma ajuda profissional de preferência. E, aliado a isso, fazer algo para si. Sair um pouco do dia a dia da extrema doação. Eu não terminei minha faculdade, eu não concluí. E eu fico sem graça de falar para as pessoas que eu gostaria de voltar para minha faculdade. E aí, quando você encontra, por exemplo, no grupo esse espaço para você colocar isso para fora e você é acolhida, você é entendida, é mais fácil, porque se eu vou falar isso em casa ou com alguém que não vive esse contexto, mas olha a sua vida, você já faz tantas outras coisas, você está cuidando da sua filha, ela precisa. Durante a semana eu trabalho e quando eu chego de noite eu tento revezar com a Jéssica, tento dar um suporte para ela poder descansar. E do final de semana, normalmente eu fico mais tempo com as meninas, porque a semana é bem puxada. Faz exame, médico. A Rafaela passou muito tempo internada e às vezes um vento que você pega no rosto, um sol a mais, uma gota de chuva que cai faz toda a diferença pra gente. O barulho de um passarinho, coisas que são normalmente muito comuns, pra ela isso é uma coisa excepcional. Eu acho que a maior lição é essa, que aproveitar as pequenas coisas da vida, né? Coisa que, pela nossa correria, boa parte das pessoas não faz. Já que a Rafaela não pode ir para uma festa junina, vamos fazer uma festa junina aqui em casa. Então a gente faz Halloween, festa junina, porque é uma maneira também da gente tornar as coisas mais leves, né? Aí trazendo alegria para ela, a gente não traz só para ela, traz para a família inteira, né? Nós conversamos com a Jéssica antes da pandemia da Covid-19. Agora nós voltamos a falar com ela para saber como está a rotina da família. Só que dessa vez a conversa vai ser pela internet. A gente só sai quando necessário. E os profissionais que vão atender a Rafaela também, a gente tem um cuidado maior com essa higiene. Dependendo do tipo de contato, foi orientado que ele pudesse tomar banho, então aqui em casa. E quando o contato não vai ser tão intenso, os profissionais lavam as mãos até os cotovelos e usam álcool 70%. E depois eles vestem o equipamento de proteção individual, que garante a proteção dele, mas também a da Rafaela, porque esses profissionais estão circulando por outras casas, né? Desde o início da epidemia do vírus Zika, em 2015, já nasceram quase 4.000 bebês com a síndrome congênita do Zika, cujo sintoma mais conhecido é a microcefalia. Junto com as crianças que dependem de cuidados contínuos, surge uma geração de mães que precisou mudar o rumo de suas vidas. Na época eu trabalhava em 2 empregos, eu tinha 2 empregos, engravidei sem esperar. Aí já com 36 semanas, quando eu vim descobrir a microcefalia da Valentina. Aí já nesse período eu já entrei de atestado e de lá pra cá nunca mais consegui trabalhar frequentemente, né? Quando ela tinha mais ou menos 9 meses, eu voltei a trabalhar como diarista, porque as contas não fecham, né? Geralmente ela tem 2, 3 consultas na semana. 2 vezes na semana, terça e quinta, são os dias que a gente vai para fisioterapia e para estimulação precoce com ela. São os dias que eu não trabalho.
75% do trabalho de cuidado, ele é realizado por mulheres e meninas. Se você for pensar que 42% das mulheres têm dificuldade de encontrar trabalho porque se dedicam ao trabalho de cuidado dentro das suas casas e junto às suas famílias, isso é um problema muito grande quando você vê que só 6% dos homens têm dificuldade de se colocar no mercado de trabalho por conta disso. Hoje em dia a gente está com uma renda mais ou menos entre 1.000 e 1.500 agora. Mas no início eu fiquei sem renda nenhuma, porque eu consegui o BPC depois de 1 ano, que ela tinha nascido, porque no início eles negaram muito, né? No estudo Tempo de Cuidar, lançado neste ano, a organização não governamental Oxfam fez as contas e descobriu que se as cuidadoras informais fossem remuneradas, esse mercado poderia movimentar 3 vezes mais dinheiro que a indústria da tecnologia. Uma das questões mais alarmantes que esse relatório traz é que, ao ano, no mundo todo, 12,5 bilhões de horas são dedicadas para o trabalho de cuidado por mulheres e meninas. E isso, de uma maneira que ainda não é monetizada, significaria mais ou menos 10,8 trilhões de dólares dentro da economia global. Em média, as mulheres cuidadoras estão na faixa de 45 a 59 anos. Elas não estão trabalhando, não estão contribuindo para a Seguridade Social. Vivem da renda, da aposentadoria, da pensão dos pais idosos. Quando eles morrem, a pensão vai junto. E aí? Além da renda, a saúde das mães de crianças com microcefalia também foi afetada. A constatação veio de um estudo desenvolvido pela Universidade Federal da Bahia. Nós conseguimos observar de que o desenvolvimento cognitivo da criança estava defasado em torno de 11 meses. Outra coisa que a gente também observou foi que as mães, 38% delas apresentando indícios de sofrimento psíquico, né? E pendendo para os sintomas depressivos. Eu cheguei a ter aquele quadro de tristeza profunda, de choro, de várias perguntas, meu Deus, por que eu? Mas aí nos acompanhamentos de Mariana, sempre tem uma psicóloga que nos acompanha em todas as terapias, e assim a gente foi conversando muito, foi trabalhando muito, e a partir daí hoje em dia eu procuro cuidar também, tirar pelo menos 1 hora no dia para mim, porque assim, a gente que é mãe de criança especial, a gente tem que estar bem cuidada para cuidar dessa criança. E se essa já era a realidade antes da pandemia, um relatório divulgado pela ONU Mulheres mostrou que a crise tende a aprofundar a desigualdade de gênero. Quando a gente fala de cuidado, a gente fala do cuidado indireto e do cuidado direto. O cuidado indireto seria aquelas atividades relacionadas ao cozinhar, ao limpar, a fazer toda a gestão da casa, se pensar nas compras, mas tem também as outras atividades que se relacionam ao cuidado direto, que são o cuidado com as crianças, cuidado com idosos e cuidado com enfermos. Num momento, em um contexto onde existe essa possibilidade aumentada de termos pessoas adoecidas nos domicílios, normalmente essa carga também vai recair sobre as mulheres, né? Ela não recai de uma forma igual para os homens. Tem 2 grandes riscos que cuidadores enfrentam. E o burnout, ele é uma exaustão mental de lidar com pessoas. Ele pode evoluir e virar uma depressão. Na fadiga de compaixão, a pessoa se entrega tanto, ela se mistura tanto com a outra, em que todo o resto perde o sentido. As pessoas tendem a assumir que tudo só ela que sabe fazer, só ela consegue fazer, ninguém mais sabe fazer. Isso pode ser ruim para a própria pessoa que provê o cuidado, mas isso pode ser também ruim para a pessoa que recebe o cuidado. As pessoas estão, às vezes, muito doentes e não percebem. Você não percebe. Em questão de segundos, eu comecei a sentir uma dor no peito. E essa dor foi acrescentando, foi piorando, eu fui passando mal e ainda consegui ligar para alguém. Daí então, foi feito os exames, não tinha nada. A médica virou e falou para mim: você está com estresse agudo, ansiedade emocional.
Enquanto cuidava da mãe com Alzheimer, Rose precisou olhar para si mesma. Além de fazer o tratamento de saúde, ela começou a participar do curso de cuidados com a pessoa idosa, oferecido pela Universidade de Brasília. Eu aprendi que o compromisso, existe uma lei do idoso que está estendida a todos da família a se comprometerem. Nesses últimos 15 meses de vida dela, eu tive um revezamento entre a empregada, que ficava, e as noites com os irmãos. Eu tenho três irmãos. Quando eu comecei a cuidar de mim, eu senti uma pessoa mais tranquila. Eu ficava nervosa, eu chorava, eu não sabia como lidar com a situação. E depois do curso, porque o curso ele é direcionado, né? Ele ensina você a cuidar da pessoa e cuidar de você. Isso é uma questão muito séria, porque a gente percebe o quanto de desgaste que esses cuidadores têm em relação a esses cuidados. Muitos deles são idosos cuidando de outros idosos. O nosso curso tem trazido esse apoio de trazer as experiências, de trocar, e elas aprendem a cuidar melhor para poder diminuir essa sobrecarga, principalmente na parte física, né? A pessoa que cuida 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem folga. Ela, uma hora, perde a paciência. E ela é vilanizada. Se a família deixa o idoso no hospital e não busca, ela é vilanizada, porque ela abandonou o idoso. Tanto que uma política que vários países estão adotando chama respiro para o cuidador. O Estado, né, não sei, a esfera estadual, municipal, ela manda um cuidador profissional para dar uma folga, dar um respiro para o cuidador familiar. Mas nem sempre existe acordo sobre quem vai cuidar de um familiar doente. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito das necessidades, né, que o senhor José Lira trouxe, relativo aos cuidados do irmão de vocês, que é o senhor Afonso. José Lira, de 71 anos, não tem recursos para pagar um cuidador profissional para o irmão. Depois de tentar sem sucesso que outras pessoas da família assumissem essa tarefa, ele procurou a Central do Idoso em Brasília. Mas o Afonso tem problema mental, ele tem desde pequeno, entendeu? Eu estou com um problema de hérnia, tenho que operar, né? Eu tentei resolver esse problema, né, mas acontece que eles fogem. Esses dois irmãos que estiveram presentes hoje, eles chegaram a um acordo de que seria necessário buscar uma instituição para esse irmão adoentado. Se a família está se comunicando, se a família está se respeitando e as tarefas são divididas, quem está cuidando do idoso está cuidando de uma forma mais tranquila, com qualidade, na medida do possível, não está sobrecarregado. Porque eu acho que a grande questão que também adoece e acomete as violências é a sobrecarga do cuidador. Não dá para desresponsabilizar a família, mas tem que dividir essa responsabilidade com o Estado e o mercado privado, também na oferta de cuidados. Na última década, o número de cuidadores profissionais aumentou 547% no Brasil. É a ocupação que mais cresce por aqui. Nessa empresa de recrutamento, a procura por cuidadores qualificados aumenta a cada ano. Nós temos recebido não somente brasileiros, mas estrangeiros, venezuelanos, cubanos, haitianos. Tem demanda para cuidador e vai continuar tendo e vai continuar aquecido nos próximos anos. De olho nas oportunidades de trabalho que surgem nessa área, muita gente tem procurado cursos profissionalizantes. Eu estou desempregado e estou fazendo o curso para conseguir uma vaga de trabalho. Fui me especializar, pegar parte técnicas e teóricas, para mim me aprofundar mais na profissão. Quanto mais autonomia, quanto mais independência, melhor para ele. Não é verdade? Aquela pessoa que não faz um curso profissionalizante, ele vai aprender no dia a dia, né? Na garra. E muitas vezes vai errar. No curso do Senac, a gente passa todas as situações que o aluno ele pode vir a ter no espaço, né? Do trabalho dele. Eu estou testando todos os meus limites porque eu sinto muita dor. Eu falo, não vou pro treino não porque eu estou com muita dor, não vou aguentar. O cuidador já dá aquela ajudinha, não, vamos, você vai aguentar, você consegue, eu te ajudo. Enfim, aí já vai me arrumando, já vai me ajeitando.
e dá tudo certo. Hoje em dia ela fazendo esporte, vendo outras pessoas que também sofreram a mesma coisa que ela, uma lesão na coluna, fazer uma coisa, ela também quer fazer. Então, assim, isso motiva muito ela, e não só ela, como a gente também, por estar acompanhando o crescimento dela. Sofri acidente em 2011 e até 2012, assim, a família tomava de conta, só que é mais difícil, né? Que todo mundo tem ou trabalho, tem alguma coisa para fazer e não tinha uma pessoa para ficar assim o tempo todo, né? Aí depois de um ano que eu comecei a contar com a ajuda de cuidador. E assim, para tudo que eu vou fazer, trocar de roupa, tomar um banho, me alimentar, ou fazer as minhas necessidades fisiológicas também, sempre contando com a ajuda da técnica, né? Com a pandemia da Covid-19, os cuidadores profissionais precisam ter atenção redobrada para não se expor ao vírus e também para não contaminar a pessoa que eles cuidam. Tem famílias que têm tido muita dificuldade de cuidar dos idosos porque ou diminuíram a quantidade de dias que os cuidadores vão ou porque eventualmente cancelaram o serviço do cuidador, e isso tem gerado bastante estresse. Se for possível manter os cuidadores, mantenham, porque os próprios cuidadores também vão ter muita dificuldade de se empregar nessa situação. Então, é importante pensar não só no serviço que eles prestam, mas no suporte que as famílias dão para eles também. É cuidando do cuidador que ele vai cuidar de quem você precisa, de quem você ama. Vamos só fazer o nosso dever para ser um bom militar, para ser um bom militar. Fala oi. Conviver com a Valentina é uma beleza, menina. Isso aqui a gente só ensina a gente. Eu vim só para ensinar minha mamãe. Quando a gente consegue arrancar um sorriso dela, pra gente ganhamos o dia, né? Quando ela consegue gargalhar, porque quando ela quer, ela dá gargalhada, né? Você tem que aprender a ser gente. Seu orgulho